verdadeiro poder de um Mangekyo Sharingan é liberado pela Sarada Uchiha. É isso que a gente vai ver hoje no capítulo 21 de Boruto 2 Blue Vortex, logo após a vinheta. O capítulo se inicia com uma conversa do passado de Sarada e Chocho. A forma como Sarada desde muito cedo idealizou se tornar Hokage ao longo de sua vida, enquanto outras pessoas buscavam coisas diferentes. Viajando no tempo, vamos até o dia em que Boruto prometeu a ela que gostaria de se tornar um shinobi assim como Sasuke, e que protegeria ela quando fosse necessário. Sua conversa com Sumire em relação aos seus sentimentos por Boruto e a admiração que sente em relação à forma como Naruto guia a vila, tratando todos como família. O dia em que tudo na vida dela mudou, iniciou com Boruto se jogando em sua frente e sendo ferido pelo Kawaki para protegê-la, e naqueles dias as palavras de Kawaki devem ser as que mais doeram, ao afirmar que ela estava apenas atrapalhando estando ali. A forma como a cabeça de todos mudou também foi um choque catastrófico para sua mente. Shikamaru chegando ao resultado de que Boruto havia matado Naruto, seu maior ídolo, a forma como Mitsuki, a pessoa que mais admirava Boruto, desejava abertamente matá-lo, e até mesmo a amargura nas palavras de seu próprio pai ao falar de seu melhor amigo. E como todos nós já sabemos, naquele dia, tudo na vida da Sarada mudou completamente. Eu sei que muita gente comenta que não faz sentido, por que ela despertou por isso. Imagina a pressão psicológica de descobrir que todo mundo ao seu redor é totalmente diferente do que você conhecia antes. É uma pressão assustadora, é um trauma muito grande. Você construiu sua vida baseada em uma coisa e em certo dia tudo muda. E como a gente sabe com os Uchihas, os seus olhos refletem seus verdadeiros sentimentos. Para nossa surpresa, é revelado que Boruto já tinha noção de que Sarada havia despertado seu Mangekyo, a variação transmitida na família Uchiha que só é despertado quando sofre um grande choque emocional. Sasuke lembra claramente das palavras de sua filha, e como ela tinha total certeza de que todos estavam enganados, e assim como Sasuke entende o que é realmente necessário para passar para despertar aqueles olhos, provavelmente ela realmente estava certa, e isso era mais do que suficiente para acreditar em tudo que sua filha falou. Sasuke afirma que aqueles olhos serão uma grande força no futuro, embora a Sarada não notou que os havia despertado, e quando isso acontecer, Sarada saberá que é possível de realmente causar a mudança com seu próprio poder. A gente pode elogiar um pouquinho o Sasuke aqui, porque, assim, o Sasuke, essa ação dele de ir pro lado do Boruto apenas porque a Sarada falou, não é apenas uma relação de pai e filha, mas é realmente uma forma como ele sabe qual é a pressão psicológica necessária para despertar aqueles olhos. Ele sabe o que uma pessoa tem que sentir, ele sabe qual que é o impacto que aquilo tem na vida de alguém. Então, com toda certeza, aquilo ali, aquele despertar, aqueles olhos, na própria visão do Sasuke, ele sabia que não era mentira, Sarada estava certa. Voltamos ao momento real. Sarada olha furiosa para Ryu, seus olhos vermelhos criam uma grande esfera escura acima de sua cabeça. O Shinjo ataca com sua areia, que antes de tocar na Uchiha é completamente absorvido para a esfera. Ryu se impressiona com aquele poder e logo Sarada ordena que Mitsuki se afaste e se concentre em proteger Araya e Yodo. Mitsuki se mostra preocupado com aqueles olhos, mas ela afirma que não precisa se preocupar. Mesmo que já tenha despertado, ela já tem total noção de como usá-lo. Ryu nota que a esfera absorve sua areia, então sua tática é mudar a trajetória, mas para a surpresa do Shinjo, ela é absorvida logo em seguida para uma segunda esfera atrás de seu corpo. Olhando ao redor, Ryu se preocupa ao notar que não apenas uma ou duas, mas sim 4 esferas separadas por todo o seu campo de batalha. Com o movimento dos olhos, Sarada tira Ryu do chão, o levitando, e logo em seguida ela faz o mesmo, ambos ficando no ar, enquanto se encaram com Mitsuki analisando o combate e chegando à conclusão de que aquele poder da Sarada é a gravidade. Usando o poder da areia, Ryu tenta voltar ao chão, mas o poder de Sarada é muito superior, o erguendo ainda mais no ar. Mitsuki explica que aquelas esferas que a Sarada está criando exercem força gravitacional sobre o ambiente, e além disso, Sarada está escolhendo os alvos que vão ser afetados. É muito interessante aqui, o quanto que a Sarada, ela realmente já aprendeu a usar essa habilidade, Eu não acho que tem um treino realmente por trás, eu acho que foi mais um despertar. Eu sei que as pessoas podem achar muito ruim, tipo, porra, ela já surgiu sabendo usar esse poder. Eu acredito que assim, gente, os poderes do Mangekyo, ele não tem muito
treino, porque eles próprios são muito ruins pra pessoa, né? Porque, tipo assim, como é que você vai treinar uma coisa que vai sempre destruir sua visão? Então não tem isso de muito treino. Meio que todo o Uchiha que desperta o Mangekyo Sharingan, ele já nasce sabendo como usar essas habilidades, né? O Sasuke sabia fazer o Amaterasu, assim como o Itachi passou pra ele. Ele sabia usar o Kagutsuchi, né? Não tem muito treino pra uma habilidade que ela te danifica muito, né? Então, realmente é uma coisa que é bem normal no universo de Naruto mesmo, o Uchiha já nascer sabendo como usar essa habilidade, né? Não quer dizer que ela maximizou tudo que ela pode fazer, né? Talvez ela tenha um alcance ainda maior. Mas é bem normal um Uchiha saber como já usar um poder assim que surge, assim, pelo menos do Mangekyo Sharingan, né? Ryu começa a ser levado em direção a uma das esferas, e Sarada finalmente começa a falar, dizendo que ela esteve esse tempo todo desviando seu olhar, tanto do fato de que teria muita dificuldade em alcançar seu sonho, e o quanto ela muitas vezes não era capaz de fazer nada. Ela não queria aceitar aquilo, aceitar sua própria impotência. Ela, abalada pelos sentimentos da representante, tanto quanto abalada com os sentimentos dela em relação ao Boruto. Ela via tudo como fraqueza e rejeitava tudo. Rejeitava até mesmo o verdadeiro poder escondido nela, sem nem mesmo notar isso. Ryu se irrita com as palavras da garota e a ataca, mas ela usa sua habilidade mais uma vez. E com isso, o Shinjo foi preso em uma das esferas que ficou muito maior. Ryu se desespera ao notar que a força da esfera está aumentando. Sarada afirma que não irá desviar seu olhar, e que se ela continuasse fugindo, não conseguiria encarar a realidade e não poderia salvar ninguém. Usando de seus poderes, Ryu invoca uma garra suja para se afastar dali, mas antes de conseguir se transportar, a força sobre seu corpo fica ainda maior, o impedindo de se mover completamente. Sarada diz que irá se tornar Hokage, é o seu sonho, e para alcançá-lo, o primeiro passo é começar se aceitando com o Mangekyo Ohirume. Finalmente nós temos aqui a revelação do nome desse poder da Sarada, né? Do lado direito do olho, o olho direito, é o Ohirume, né? Eu tenho um problema com falar essa palavra, é muito difícil falar ela. Ohirume é o nome desse poder dela. E é muito interessante ver aqui, eu não sei se vocês sabem disso, gente, mas Ohirume é uma das formas como a deusa Amaterasu é chamado no Shintoísmo, né, na cultura japonesa. Esse é outro dos nomes da deusa Amaterasu. E o Ohirume quer dizer exatamente deusa do sol, o que a Amaterasu é, né? E faz até total sentido a Sarada ter esse poder gravitacional, porque como talvez vocês não saibam aí, talvez, mas o sol, ele tem uma grande potência gravitacional, ele tem um grande campo gravitacional ao redor dele. E é exatamente isso, né? É como se a Sarada, quando ela usa esse poder, ela criasse mini-sóis que conseguem criar campos gravitacionais ao redor das pessoas que ela quer lutar. E é muito interessante ver esse poder aqui, né? Eu acho assim, o Ikemoto, ele escolheu um poder bem marcante e eu acho bem interessante a forma como ele tá pensando em usar. Então, para vocês aí que tiverem essa dúvida, quer saber, Ohirume quer dizer deusa do sol, é outro do nome da deusa Amaterasu. Ali para fazer ligação com o Uchiha já, né? Com o tio, com o pai, então mais fica bem legal dessa forma aqui. Sarada intensifica o poder de seu Mangekyo sobre Ryu, começando a pressioná-lo ainda mais contra a esfera. Os olhos da Uchiha começam a sangrar e no minuto seguinte o corpo do Shinjo é completamente obliterado por seu poder gravitacional. Após finalizar a batalha, Sarada perde sua consciência e antes de cair no chão é salvo por Mitsuki. O filho de Orochimaru finalmente nota a alma espinhosa flutuando bem próximo a eles. A informação da derrota de Ryu chega até Boruto por Eida. Koji diz que então um dos objetivos da batalha foi alcançado, após Sarada despertar seus olhos. Eida se ressente um pouco pelo que aconteceu com o Yodo, o que Koji responde com frieza que foi necessário para alcançar o resultado. Boruto então pergunta ao Koji se existia alguma linha do tempo em que a Sarada despertasse o Mangekyo e todos ficariam bem. O que o sensei apenas responde que se ele se juntasse à luta, Sarada nunca despertaria seu poder. Boruto se irrita e pergunta ao Koji o porquê dele esconder a informação de que Yodo se machucaria, e Koji apenas responde que julgou não ser necessário. Aqui é outra coisa que eu comentei com a minha amiga antes mesmo da gente lançar esse capítulo, né? Eu tava pensando sobre isso, né? E o Koji, ele meio que confirmou a minha teoria. Um dos motivos por qual o Koji estava impedindo o Boruto de ir até lá não é apenas pela ameaça do Jura, mas também para garantir que a Sarada ia despertar seu poder. Eu acho que essa era uma reclamação muito de quem estava vindo, né? Porque, tipo assim, o Boruto, ele voltou tão forte, tão forte, tão forte, que ele conseguia solar tudo. E, tipo assim, ele virou um Deus Ex Machina, realmente. Então, sempre que tinha um problema, ele chegava e resolvia. Então, por exemplo, tudo nos primeiros capítulos ali, tudo aconteceu no mesmo dia, e foi o Boruto que fez tudo. Ele bateu no Koji, ele depois ainda voltou e salvou a Himawari do Jura, salvou a Sarada do Hidari, depois matou o Hidari, depois fugiu, lutou com o Mitsuki. Então, tipo assim, teve muitas coisas em um único capítulo, né? Foi muitas lutas diretas aqui. E o Boruto, ele meio que se tornou essa figura de poder
total, né? Ele é um deus ex-machina, ele chega e resolve o problema. E isso faz muito sentido, né? Por que a Sarada iria se evoluir? Por que outros ninjas iriam ficar mais fortes? Se sempre tem um cara que é extremamente poderoso e chega e salva eles. E isso faz total sentido com o Koji, né? Se o Boruto não intervisse, a Sarada evolui. É uma pessoa que ela só pode evoluir por conta própria. Isso faz total sentido com o que foi construído com a Sarada desses últimos capítulos. Boruto pergunta a seu sensei o que vai acontecer com Konohamaru, e ele fica em silêncio, até Boruto pressioná-lo. Koji explica que os Shinju compartilham seus sentidos. Se ele for até lá, irá alertar o Jura, que pode atacá-lo e conseguir capturá-lo e matá-lo, e que ele viu vários cenários com esse mesmo final. Voltando à luta de Konohamaru e Matsuri, a Shinju está furiosa com o rapaz por ele ter a enganado. Mas para sua surpresa, uma shuriken acerta seu ombro, e Boruto surge no campo de batalha por meio do metal que Mitsuki havia encontrado mais cedo. Com um golpe rápido de espada, Boruto destrói a Matsuri com um único golpe, irritando Koji por sua ação e chamando a atenção de Jura, que finalmente encontra Boruto, finalizando o capítulo. Esse aí foi o capítulo. Eu não sei se vocês gostam de Boruto, eu particularmente gosto de como Boruto e Blue Vortex acontece, e eu resolvi comentar aqui um pouquinho com vocês. Comentei se vocês gostam disso e tudo mais, mas eu achei muito interessante esse poder da Sarada, né, o Ohirume, mas eu acho interessante assim, eu quero saber se o Ikemoto vai conseguir trabalhar. Porque eu não gosto de falar muito isso, gente, mas gravidade é um dos poderes mais roubados que existem, assim, na ficção. Uma pessoa pode literalmente criar um buraco negro, dependendo do nível de gravidade que ela controla. E é aquela coisa, né? A maioria dos usos de gravidade, eles são muito limitados, né? Você pode ver até mesmo ali com um pouquinho com o Pain, né? Qual que era a lógica do Pain? Era empurrar e puxar. Era um pouquinho limitado na forma como a gravidade funcionava. Embora o Shinra tenha sido um ótimo exemplo disso, né? Ele simplesmente ia fazer uma repulsão completa mandando tudo para os lados. Isso era muito legal, mas a gravidade é uma coisa muito difícil de trabalhar e é um poder muito quebrado. Se não souber como usar ou se não limitar, fica muito difícil. Mas eu acho que em relação à forma como Boruto tá realmente indo pra luta contra deuses, os Jura, os Shinju são criaturas bem poderosas, bem a mais do que a gente já viu ali em Naruto, eu acho que realmente faz sentido ele dar esses poderes mais quebrados pra eles, porque é o que faz sentido com o universo, né? Pra Sarada lutar ao lado do Boruto, ela tem que conseguir acompanhar ele, e o Boruto tá forte demais, então é uma das formas inteligentes de usar isso. Comentem aí se vocês gostaram desse capítulo. Eu achei bem foda, realmente, esse despertar do Mangekyo. Falando nisso, o Mangekyo da Sarada tem uma das artes que eu mais gostei até agora. Eu adorei esse, que ele parece um sol. Eu não sei se vocês notaram isso, mas é muito bonitinho. Ele parece um sol e realmente é um movimento legal, né? O uso de gravidade. Comentem o que vocês acharam, se inscreve no canal, deixa seu like, manda para seus amigos poderem me ajudar, que eu tô indo rumo agora aos 6.000 inscritos, beleza? Até a próxima